Nós queremos saudar a todos e a todas com a paz gloriosa do Senhor Jesus, e nós vamos estar nesta mensagem que tem o título Um Encontro que Fez e Faz a Diferença, e vamos usar como base o texto que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 3. Leiamos. E deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Siquém, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque o seu discípulo tinha ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele lhe daria a água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como que tirar, o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, ele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui, te convido a estar orando ao Senhor pela palavra que é lida, onde nós dizemos: Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, pelo grande encontro que nós tivemos com o teu Filho, Senhor Jesus, que um dia passou, Senhor Deus, numa terra de Samaria, falando uma terra de mestiços como nós, mestiços, não éramos o povo escolhido, mas o Senhor nos viu como gentios e nos deu a tua bênção e a tua graça. Assim, Senhor, fala conosco com profundidade nesta mensagem, que nós possamos desfrutar do melhor do teu Espírito Santo e que ele possa ser pleno em cada um de nós. Assim nós oramos, já agradecendo, no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus, nosso Rei e Salvador. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Um encontro que fez a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus, né? Pois bem, a passagem bíblica, ela fala de um encontro do Senhor Jesus com uma mulher samaritana. E o interessante é que o samaritano, ele era rejeitado pelos judeus, não fazia parte do censo, não era alistado no exército, não podia frequentar o templo
e outras tantas restrições, mas o interessante é que nesse encontro o Senhor Jesus se revela a ela como um dia ele se revelou a nós. E durante toda esta mensagem nós vamos estar trazendo de que aquele encontro foi profético e como profecia nos alcança nesta última hora e alcançará muito mais. E nós vamos entender que nesse encontro ela vai perder o seu preconceito, como podemos depreender do texto em João 4:9. Ela responde: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Olha, aquele encontro era algo inusitado. Aquele encontro, ele seria uma condição totalmente fora da normalidade. Mas, da mesma forma, o nosso encontro com Jesus rompeu com todas as barreiras do nosso preconceito. E nós queremos convidar aos amados e amadas, irmãos e irmãs, a caminhar nesta mensagem através dos versículos de João, narrado no capítulo 4, versículos de 4 ao 42, extraindo daquela passagem algo maravilhoso para a nossa vida, daquele encontro que marcou a vida daquela mulher e marcou a vida de muitos, porque teve uma consequência. O encontro que nós temos com Jesus tem uma consequência, e a consequência é que muitos serão alcançados, primeiro pela nossa voz, pelo nosso testemunho, e depois pela palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 11 do capítulo 4 de João, ela reconhece Jesus como Senhor, mas com entendimento limitado à profundidade do poço de Jacó. Assim como nós, que antes da conversão, nós tínhamos uma limitada visão da grandiosa obra que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E assim, no versículo 15, ela, como uma alma sedenta, diz ao Senhor: Senhor, dá-me dessa água. Olha, a condição do homem sem Jesus é de uma vida seca, vazia, limitada. Mas louvado seja o nome do Senhor, que um dia foi necessário que ele passasse pela vida que nós levávamos e nos alcançou. E no versículo 16 a 18, quando aquela mulher se rende a Jesus, ele vai tratar do mal que acometia a vida dela. Ele mostra claramente que o seu problema era ter relacionamentos fúteis, sem compromissos, instáveis. Vejamos, 5 homens fizeram parte da sua vida, e o sexto, que é o atual, não era seu marido. Portanto, não deram a ela nenhuma segurança. Ela vivia uma vida instável, insegura, de relacionamentos feitos e desfeitos, de encontros e desencontros. E quando ela entende o que Jesus fala com ela
ela alcança a revelação. E ela diz: vejo que és profeta. Aleluia. O nosso encontro com o Senhor Jesus. Vejo que és profeta. Vejo que és rei, que és sacerdote. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E a seguir, ela busca resposta para sua orientação religiosa. E em 4, versículo 20, ela diz assim: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém ao lugar em que se deve adorar. Ora, ainda ela continua com o entendimento de um encontro com um homem judeu. Quando ela diz: vós dizeis que é em Jerusalém, mas ela vai ter uma experiência maravilhosa. Então, no monte de Gerizim tinha um templo aonde os samaritanos adoravam, tendo em vista que eles eram proibidos de frequentar o templo em Jerusalém. A religião, amados, a religiosidade, e eu repito, estéril, ela traz muitas, mas muitas proibições que escraviza o homem, ao contrário de trazer libertação. E naquela oportunidade, o Senhor Jesus, ele vai entregar a revelação. Está em João 4, 23. E eu leio: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Qual é a marca do verdadeiro adorador, do verdadeiro Deus vivo? É adorar em espírito e verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E João 4, 24, o Senhor Jesus complementa o ensino e a profecia entregue. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e verdade. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E, por fim, em João 4, 25, a palavra diz: a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, mas quando ele vier, nos anunciará tudo. Olha a expectativa de que o Messias viria. A expectativa hoje da igreja é que o Senhor Jesus vem buscá-la. A nossa expectativa é que o Senhor Jesus, ele cumprirá a sua promessa. E amados, e ela diz: quando ele vier, ele nos anunciará tudo. Lembrando, havia uma grande expectativa pela vinda do Messias. E o que aconteceu, amados? A religião ali, judaica, com todos os seus mandamentos, 613 preceitos,
não conseguem entender que Jesus, o Filho de Deus, era o compromisso da promessa. E nós vamos observar, amados, que no capítulo 4, versículo 26, a palavra de Jesus para aquela mulher é algo maravilhoso e maravilhosa, porque aquela palavra, ela ecoa ao longo dos séculos e séculos e nos alcança nesta hora. Quando o Senhor Jesus, ele disse para aquela mulher: eu o sou, eu que falo contigo. Aleluia, aleluia. Não canso de dizer, a voz de Jesus é o sussurro, manso e suave. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Todos os seus preconceitos, anseios, dúvidas se diluem naquele encontro e ela se liberta de tudo aquilo que aprendia. Então, ela vai à cidade. E ali na cidade, ela anuncia de que ela havia deixado o cântaro, a sua luta diária. E ela diz ali, olha, eu estou lendo 4:29, que diz assim: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? E no versículo 30, saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E nesse íntere, amados, chegam os discípulos que diziam uns aos outros: trouxe porventura alguém de comer? E Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Que obra era esta? Obra de misericórdia, obra de salvação, obra que nos alcança. Louvado seja o nome do Senhor. E muitos creram nele por causa da sua palavra. E dizia a mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Nós um dia ouvimos a respeito do Salvador, numa primeira evangelização. Nós aceitamos, nos arrependemos, nascemos de novo. E hoje nós dizemos que já não é por aquela primeira palavra de evangelização, mas porque hoje nós temos plena comunhão com Jesus Cristo, o Salvador. Louvado e glorificado seja o nome precioso do Senhor Jesus. A palavra diz que era necessário passar por Samaria. Por quê, amados? Para que conhecesse o tempo da visitação de Deus. Lembrando, os samaritanos eram um povo mestiço e que misturava o judaísmo com muitas outras crenças, havendo, portanto, uma rivalidade muito grande entre judeus e samaritanos. Mas o Senhor Jesus, ele rompe com esta tradição, mostrando que a salvação é pela graça, o favor imerecido, e é colocada à disposição de todos. Diz o carcereiro que é necessário para que eu seja salvo. E a resposta de Paulo e Silas: crê no Senhor Jesus e serás salvo.
No dia em que tomamos da água da vida, que é Jesus, nós passamos a tê-lo como nosso único Senhor e Salvador. Por que isso? Porque antes, como Davi, a nossa alma tinha sede do Deus vivo, e ela foi dessedentada nesse nosso encontro. Meus amados, e eu quero chamar aos amados e amadas a uma reflexão. Na velha vida, nós tínhamos muitos compromissos. Nós tínhamos muitos encontros e desencontros, com muitas coisas que nos aprisionavam, que nos mantinha escravos, até o dia em que nós conhecemos a verdade. E a palavra diz em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer. Nós examinamos a palavra, como lá em João 5,39, aonde o Senhor Jesus nos ensina: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela vida eterna, e são elas que de mim testificam. E assim, no dia em que nós entendemos que Jesus é o maior presente que nós poderíamos receber, nós nos agregamos como membro do corpo da igreja, cuja cabeça é o Senhor Jesus. E assim firmamos uma aliança com o noivo, que é Jesus, e passamos a partir dali a sermos preparados pelo Espírito Santo, para que um dia nós estejamos nas bodas do Cordeiro. Glória a Jesus. Nossa segurança está na fé que temos na promessa do Senhor Jesus. E esta promessa é maravilhosa, amados. E eu repito, a mensagem que o Senhor Jesus, ele fala ali em João 12,47, ele diz: e se alguém ouvir as minhas palavras, nós ouvimos, Senhor, e não crer, nós cremos, Senhor. Ele diz: eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Louvado, glorificado seja o nome do Senhor. E a promessa do Senhor, em João 14, 2 e 3, diz assim: na casa do meu Pai há muitas moradas, e aonde eu estiver, eu quero que estejais vós também. Aleluia, glória a Jesus. Pois bem, meu irmão, minha irmã, meus amados, nós precisamos viver na expectativa deste cumprimento, pois diz a palavra em Provérbios 29, 18, e eu leio: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a palavra, este é bem-aventurado. No tempo que se chama hoje, ele nos conclama a adorar a Deus em espírito e verdade. E aí vem a pergunta: então nós não precisamos congregar em uma igreja? Respeitamos quem pensa o contrário, mas veja bem, o Senhor Jesus, ele diz àquela mulher, e nós aprendemos que chega até nós essa palavra, de que a verdadeira adoração deveria ser fruto de uma vida transformada.
Então, a adoração que agrada a Deus flui de um coração, de uma alma remida. A igreja, que é eclésia, significa chamados para fora. Nós dizemos sair da vida mundana. E o Senhor Jesus, ele diz em Mateus 16, 18, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Assim, meus amados, nós temos que nossa vida na igreja significa que vamos compartilhar o aprendizado da palavra, a comunhão entre os servos, crescermos na fé e na prática da caminhada, buscando relacionamentos puros, e os nossos cultos expressam uma adoração em espírito e verdade, quando as velhas coisas passaram e novas coisas são. O Messias, o Cristo, que significa ungido, separado para nos proporcionar uma tão grande salvação. Aquela mulher vai à cidade e anuncia Jesus, e muitos creram. E nós precisamos, meus amados, fazer o mesmo, e muitos crerão. Louvado seja o nome do Senhor. Assim é necessário passar por Samaria. De igual forma que se cumpra em nossas vidas, é necessário que o Senhor Jesus passasse pela nossa vida. Aleluia! É necessário que o Senhor Jesus passe pela vida daqueles que ainda não têm uma experiência com Deus tão maravilhoso. É necessário. Guarda isso, amados. É necessário que o Senhor Jesus passe pela sua, pela minha e pela nossa vida. Por que isso, amados? Porque nós vivíamos dentro dos nossos limitados pensamentos e padrões aprendidos do mundo, servindo muitos de nós a deuses estranhos, seguindo a mitos que não transcendem, portanto incapazes de proporcionar uma vida eterna e com qualidade. Nós podemos dizer que o Senhor Jesus, quando ele chega ali a Nazaré, onde fora criado, ele entrou num dia de sábado, segundo seu costume, ali na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e aberto ali, 61, de 1 a 4, e quando abriu o livro, achou-se o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre a mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, começou-lhes a dizer: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Louvado, glorificado é o nome do Senhor. O ano aceitável do Senhor fala do dia maravilhoso da nossa salvação. E o contínuo de 2 Coríntios 6,2 diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Nós queremos finalizar dizendo que, como a mulher samaritana, o homem precisa de um encontro em particular com o Senhor Jesus para olhar para dentro de si e ver o vazio existencial. Às vezes, esse homem cheio de bens materiais, mas pobre de espírito, e enfim, se reconhecer pecador, divorciado da comunhão com o Criador e arrependido, aceitar o projeto de salvação em seu favor e assim seguir a direção que o Espírito Santo de Deus tem nos dado. Logo, ter uma experiência própria, não de terceiro, uma mudança de vida transformadora para se colocar na família de Deus como novas criaturas em Cristo Jesus. Nós queremos convidar você que ouviu esta mensagem e ainda não se decidiu em fazer uma aliança de libertação
e de bênção sem medida. Aceita o Senhor Jesus como seu único e verdadeiro Senhor e Salvador. Não há outro. Venha sem demora e que o Senhor nos e os abençoe. Louvado seja o nome do Senhor.